Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Encontros que Inspiram, um projeto criado com muito carinho, com muito amor e dedicação para vocês. Vou falar aqui, resumidamente, um resuminho sobre o que é, da onde surgiu a ideia desse projeto e depois eu apresentar a nossa primeira convidada. Eu sempre falo que se no começo da minha carreira, da minha trajetória, eu tivesse conteúdo que me ajudasse a chegar mais rápido no meu objetivo final, seria muito mais fácil. Então, eu tive a ideia, eu e minha equipe, né, a gente teve a ideia de criar esse bate-papo entre mulheres empreendedoras, mães ou não, mas um bate-papo, uma coisa mais descontraída, entre amigas, para poder inspirar você, mulher, que quer empreender ou que já empreende, mas quer tirar alguns insights de um bate-papo entre empreendedoras. Então, se você é mulher e se você tem um sonho, fique aqui, porque esse encontro é feito para você. E aí, para começar a inaugurar esse programa, não poderia chamar nenhuma outra pessoa, a não ser a mulher que partilhou anos, né, do início da minha carreira, que é a Aline Torres. Oi, gente! Tudo bem, amiga? Gratidão. Gente, tô feliz. Quando a gente se deu um abraço, porque fazia muito tempo que a gente não se via. Muito mesmo. É tão bom rever aquelas pessoas que desde o início estiveram vendo sua história, gente. Ai, sou apaixonada por você. Foi. E eu falo assim, que tem amizades e pessoas que partilham da mesma opinião e que às vezes a gente pode ficar anos sem ver, sem conversar, mas que quando a gente se encontra é a mesma coisa, né? A mesma vibe. A intensidade de quando é verdadeiro, esquece. Por qualquer distância. É isso mesmo. Vamos lá, ó. Para começar a falar do começo, de tudo, de como tudo começou, conta pra gente o que fez você decidir ir para a área da estética. Nossa, essa pergunta eu falo para todas as pessoas que foi um presente, né? Porque quando tudo isso iniciou, eu não tinha foco, não tinha um destino, não tinha nada. Eu simplesmente estava passando por uma separação. E nessa separação eu já estava fora do mercado de trabalho há 2 anos. Então, tipo assim, e aí, o que eu vou fazer? Tô sem trabalhar há 2 anos. Só que em 2016, em um momento assim, eu quis fazer um curso de drenagem, só que eu não levei para trabalhar. Eu ganhei aquele conhecimento, me apaixonei por aquilo. E o relacionamento, ele era um pouco, tipo, abusivo, não gostaria que eu trabalhasse fora. Então, aí eu fiz o curso e aquilo ficou. E nessa separação que foi de vez, eu falei, ou eu entrego o currículo, ou eu posso fazer aquilo que eu fiz em 2016, que é o curso de drenagem. E aí, em um momento que eu fui na igreja orar, pedi para Deus me ajudar, que eu estava muito chateada, triste, minha casa caiu sobre minha cabeça, né? Lá o ministro, ele fez uma revelação, ele falou que naquele dia eu tinha ganhado um presente. E aí, no dia seguinte, eu acordei com essa coisa da estética muito forte dentro da minha cabeça. Eu não estava entendendo por quê, mas deitada no colchão da sala da minha mãe, veio o nome Método Aline Torres, veio que eu ia chamar minha irmã, minhas primas para poder fazer o teste. E quando eu fui ver, o que é o Método Aline Torres? É o meu emagrecimento. Eu emagreci 25 quilos sozinha, com as minhas dietas, com as minhas técnicas caseiras em casa. Eu falei, vou chamar isso de Método Aline Torres. Quando eu fui ver, eu estava dentro do mercado da beleza, e era completamente o oposto do que eu vivia. Muito maloqueira, muito largadona, não ligo muito pra maquiagem, coisas. Eu falei, caraca, o mundo da beleza não é nada do que eu imaginava. E toda mulher gosta disso, né? Às vezes a mulher fala assim, mas eu não ligo pra maquiagem, não ligo pra estética, não me cuido, não sei o quê. Mas isso eu acho que quando a gente entra nessa questão de, não, eu tô boa do jeito que tô, não vou pintar uma unha, não vou passar uma maquiagem, a gente acaba deixando de se cuidar, de ter amor próprio. Exatamente. Hoje é muito mais claro pra mim que eu vivi essa forma, esse estilo de vida, porque eu coloquei uma casca por algum motivo, né? Aí vem desde a infância, aquilo que a gente já sabe. Mas eu me masculinizei por um motivo muito grave, e aí eu não tinha isso claro na minha cabeça. Então era óbvio que eu não queria sair bonita, sensual, maravilhosa, de batom vermelho. Você não queria que ninguém te olhasse, você não queria chamar atenção. Exato. Aí quando eu descobri que, caraca, essa diferença é isso, eu comecei a me amar, comecei a brilhar, comecei a viver novamente. Então o mundo da beleza entrou pra mim em um momento que eu tava muito lá embaixo, fragilizada, me achando horrível, horrorosa, como todas as mulheres passam. E ali eu usei do meu próprio renascimento para entrar nesse mercado de trabalho que eu ia aí, que era o mercado da beleza, e não saio nunca mais. A gente está falando aqui do mercado da estética porque a Aline, ela tem uma clínica de estética muito conhecida, muito famosa,
Mas o programa aí a gente vai entrevistar outras mulheres de outros ramos que não são da estética, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre estética. Sim. Mas falando sobre isso, que você falou que você teve esse start, que é quando você entrou no ramo da estética, você que é mulher, você não precisa estar no ramo da estética para você ter essa virada de chave que vai fazer você se amar. Às vezes é você ir cortar um cabelo, Exato. fechar um pacote de massagem, fazer um botox, fazer um preenchimento. Você tem que cuidar por você. É o autocuidado. O autocuidado, assim, a gente Dá o gatilho no amor próprio. Exato, porque quantas vezes você deixou de fazer algo por você porque você achava, não, isso não é pra mim, eu preciso fazer primeiro outra coisa que é importante. Não, primeiro é importante você e depois as outras coisas. E por diversos anos a mulher fica assim, ela não percebe, até que alguém de fora passa essa consciência. E é o que você falou também, do relacionamento abusivo, né? Às vezes as mulheres namoram, são casadas com homens que não querem que elas trabalhem, que não querem que elas se arrumem, porque não quer que outro homem olhe pra ela. Mas ele pode olhar outras mulheres na rua, Sim, né? Mas a isso é o mulher mais dele nem pode olhar. Isso é o mais comum. Sabe o que eu falo? É que a gente, ele me ama tanto, nossa, ele me ama loucamente. Você Do coloca jeito que isso, eu sou, ele ama do jeito que eu sou, não precisa fazer você nada. coloca isso como basta. Você não acha que você tem que sair chamando atenção. Não, tem que sair chamando atenção pra ele também ter ciúme de mim. Não é só você, nossa, meu marido tá chamando atenção nos lugares e você ali toda xoxa. Mas ele sabe que você é um diamante, ele quer guardar. Ele não quer deixar brilhar. Não. É isso mesmo. Essa questão da pessoa ter um negócio de autocuidado que a gente se deixa de lado. Eu passei por isso quando eu tive o neném, quando eu ganhei o Léo, eu engordei muito na gravidez, né? Engordei 20 quilos, eu parei de contar umas 2 semanas antes dele nascer, então deve ter sido uns 21, 22 quilos. E aí depois que ele nasceu, eu tive um parto normal, então eu perdi um pouco mais rápido. E aí quando eu falei, não, agora eu perdi 7 quilos em uma semana. Eu falei, não, agora pra eu perder 13 quilos vai ser rapidinho. Mas aí eu me vi num momento, que é o puerpério, né? Que todo mundo falava e eu não sabia o que era aquilo, de fragilidade. Eu lembro que o Léo tinha uma semana, eu tava em casa à noite, minha mãe, não sei onde ela tava, porque ela tá sempre lá em casa, mas ela não tava. O Michel tinha saído pra comemorar o nascimento do meu filho com meu pai, com meu irmão, com os amigos dele, e as minhas amigas estavam numa festa. E aí eu me olhei, o neném que não parava de chorar, mas eu me senti tão sozinha. Naquele dia eu falei, não, agora eu sou mãe, eu não sou mais mulher. E aí depois desse dia eu voltei a engordar o que eu já tinha emagrecido, porque eu entrei numa crise, não foi crise, mas numa fase de ansiedade, comecei a comer desesperadamente, compulsivamente, porque eu não me reconhecia mais como mulher. Não, agora eu sou mãe, agora eu só tenho que viver pro meu filho. Até que um dia eu decidi e falei, não, fui colocar uma roupa que eu gostava muito e não serviu. Eu falei, não, vou ter que procurar fazer alguma coisa pra voltar a me amar. Aí procurei uma especialista em emagrecimento, uma médica, tive que entrar com a ajuda de remédio. Mas foi o gatilho que me deu pra eu voltar a fazer academia, pra eu voltar a comprar roupa, pra eu voltar a passar uma maquiagem, me cuidar. Você vai se alimentando de você novamente aos pouquinhos, aí você fala, caracas, não, eu tava em enxerto. Eu trabalho no caminho. Eu trabalho com pós-parto, nossa, eu tô com uma que ela já é incrível. Mas ela não tá se enxergando incrível ainda, porque tá passando por essa fase. Enquanto eu não mostrei uma foto com a outra, ela, nossa. Porque até então ela tava chorando no espelho e se odiando, e meu Deus, depois que eu vou nossa, tá indo tudo muito bem, nossa. E a gente se olha, a gente fala assim, já tô gordinha mesmo, vou comer mais, então... Só que no fundo, tudo bem. É o pior caminho. É o pior caminho, mas é o que muitas mulheres fazem. E você se conforma com o jeito que você tá. Eu fiz drenagem lá na clínica, na gravidez, você lembra? E no pós-parto também. Fiz drenagem lá. Então, gente, isso daí é importante falar pra quem tá no pós-parto, porque as mulheres desistem de si nesse momento. Hoje, eu não sou somente esteticista, também trabalho com a mente, e eu tô trazendo isso muito novo, né? E existe uma explicação da nossa cintura ser mais fina, e aí quando ela fica mais larga para poder ter o bebê sai e ela não retornou ainda o que era, é quando dá incompatibilidade no nosso sistema nervoso central, de que eu estou frágil, porque eu estou com todas as minhas entranhas soltas, e isso vai levar aí no mínimo uns 2, 3 meses para os órgãos virarem, né? Você olha, você não se reconhece. Exato, e aí essa fase que ela precisa do apoio, principalmente do marido. E a mãe moderna que tem solteira ou às vezes que é independente, ela vai passar por isso, é quando ela vira só a mãe da criança, ela esquece dela. É importante você fazer uma massagem. Porque o toque, o carinho, ele vai dar gatilhos de autocuidado. E ali tudo vai começar a voltar ao normal. Lembra desse dia. Acho que o pós-parto foi a fase mais difícil que eu já passei, assim, de você se olhar. Cabelo, é corpo, é libido. Por isso que o pessoal fala assim, você que trabalha com estética, você deve escutar isso. Mas você trabalha só com estética, como se estética fosse uma coisa fútil.
Mas eu falo, a estética, ela mexe tanto com autoestima, com amor próprio, com a vida das pessoas. Eu falo que quando uma mulher, ela sai, no meu caso, que faz preenchimento Botox, que ela faz um preenchimento, que ela sai da clínica, que ela se olha, ela se ama, ela se sente capaz de fazer tudo que ela quiser. E quando ela fala, amiga, juro que dá vontade de sair de biquíni da eu falei, nossa, gente, olha o poder. Da estética. Foi fútil há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas não davam valor, então era uma coisa muito futilidade. Só uma massagem, só um botox. Exato. Hoje, quando a minha massagem comigo é R$500 na clínica. Então, é R$500. Uma atenção. Aí a pessoa fala, pacote? Eu falo, não, é uma massagem. Não, mas o que é isso? É uma massagem que vai te trazer outros benefícios que não é o antes e depois da barriga. Quando ela faz, ela fala, como que eu não sabia que era tudo isso de maravilhoso? Não, fora o toque, né? Fora a conversa. Tem cliente que senta lá na cadeira antes de fazer o preenchimento, depois, durante, depois que sai, você fica 1h30, 2 horas emocional, só conversando com a pessoa. Não é só um preenchimento, não é só uma massagem, é toda a experiência que a pessoa vive. Desde a hora que ela entra, a gente fala muito sobre experiência. Que ela entra na clínica, que ela é bem recebida com um sorriso pela recepcionista, que entrega um café, um chá, um cappuccino, uma água, que seja com ozônio, né? Na minha metodologia, é obrigatório a paciente falar mais do que o terapeuta. Não importa, não é para dar sua opinião, deixar ela colocar para fora tudo aquilo que ela quer sentir. E quando a gente mostra o antes e depois dela, às vezes é porque ela soltou mais gases falando do que o próprio líquido que drenou. Ninguém sabe disso, mas isso aí é uma coisa que é infalível, é você deixar o cliente desabafar. Você falar um desabafo, né? A pessoa solta tudo que ela tá... Tem profissional que quer ficar falando, dando mais opinião. Não, a mesma coisa acontece na clínica. Às vezes senta lá uma paciente, aí quando eu vou fazer a avaliação, a paciente fala assim... aí eu sempre pergunto, o que você gostaria de melhorar, né? O que te incomoda, porque tem coisa que incomoda, tem coisa que a gente gostaria de melhorar, mas que não incomoda tanto. O que você gostaria de melhorar? Aí o paciente, né, vai lá, explica, tal. Tem profissional que já começa a entender o que a paciente tem que fazer. Não, você tem que fazer, por exemplo, uma rinomodelação. Mas meu nariz não me incomoda. Isso, aí você colocou até uma coisa na pessoa que ela não... Aí ela já vai sair da clínica com aquele incômodo. Aí ela vai começar a se olhar de outro jeito e não vai parar quieta enquanto ela não mexer naquilo que você falou. É importante os profissionais entenderem que a gente tem que ouvir a queixa do paciente, né, do cliente, para depois a gente propor um tratamento do que vai resolver o que incomoda. Pra mim isso é empatia. Porque você falar o que você acha, já é você dar a sua opinião, julgar. Tô julgando, seu nariz não combina com você, né? Deixa a própria pessoa falar, gente. Isso é infalível para você entender o que passa na cabeça do paciente, até para você mesmo vender. Porque se aquela é a principal queixa, é a dor. Então ali você vai ter que dar a solução para a pessoa. E se você começa a empurrar muito, a pessoa vai falar, não, ela quer me vender. Ela não quer me ajudar. Ela não quer sanar o que tá me incomodando. Ela quer empurrar para cima. É produto. Por isso que quando as pessoas dão, elas vão assim. E eu falei assim, calma, que eu não vou te oferecer produtos. Aqui eu vou te oferecer só se você quiser comprar. Você viu? Tudo tá disponível pra pessoa querer investir no que quer. Só que quando ela chega na minha clínica, não tem cosmético. Então tem que sair comprando nada. Já começa desse jeito. A pessoa fala assim, nossa, eu pensei que você ia me empurrar um monte de coisa. Eu falei, não, é que a gente faz tudo diferente. As pessoas não acreditam. Porque tá tão acostumada com as pessoas vender. E quando você vê uma pessoa que não tá assim, quando ela tá achando... É igual quando você vai numa loja. Você chega lá na loja, você quer comprar um escarpão preto. Aí você fala, a pessoa vendedora fala, você quer alguma coisa? Eu quero um escarpão preto. Aí você provou tal. Mas você não quer? Eu tenho uma sandália, Não, eu não quero nada, eu só quero escarpão. Não, mas eu tenho uma rasteirinha que vai ficar linda em você. E isso enche o saco. Nossa, eu não quero nem entrar. Eu não quero entrar. Até olhar e talvez comprar essa daí eu não vou nem entrar. Acontece sempre isso. É a mesma coisa, a clínica é a mesma coisa. As pessoas têm que entender que ter uma clínica é a mesma coisa que você trabalhar numa loja de roupa. Se a pessoa vai lá querendo comprar uma blusa, você não precisa ficar oferecendo uma blusa, um vestido, uma saia, uma calça, a não ser que ela comente que ela gostaria. Deixa eu te contar uma coisa, pra você ver como tem pessoas que, de repente, ela não tá bem também. E aí você tá lá toda aberta pra entregar um bom atendimento e ela vai pôr defeito. Você acredita que uma cliente mandou uma mensagem reclamando que não suporta todo mundo falar excelente dia, que somos muito felizes todos os dias e que é impossível alguém sendo feliz todos os dias? Não, na hora que eu li aqui, eu falei, nossa, é metodologia, a gente desejar um excelente dia e nós somos felizes sendo um dia sim, né? Porque a minha equipe é desse jeito, mas o cliente, às vezes, ele não enxerga nem aí. Não, e outra coisa, eu não sei com os seus colaboradores, mas na clínica eu falo assim, ter dias ruins, todo mundo tem.
Mas a gente não pode chegar, só porque meu namorado brigou comigo, ou porque, sei lá, meu filho quebrou alguma coisa, eu vou chegar em casa dando patada em todo mundo, tratando todo mundo mal. É o que a gente estava conversando antes de começar a gravação. Eu falo que comportamentos ruins, eles contaminam, e comportamentos bons contagiam. Às vezes, você está lá na clínica, você chega lá meio, triste, você chega alguém que fala, e aí, bom dia, tal. Pronto, já esqueceu que você estava ruim, você já se animou. E eles mesmos falam, né? Coisa. Eles falam, eu cheguei aqui tão mal, eu tô saindo tão bem. Que energia boa, que eu acho coisa que boa. quem trabalha com a beleza, se ela não tem essa intenção de fazer o outro estar ali muito bem, você tá vendo isso errada. Porque, imagina, eu mexo com corpos, então você tem que ficar mais bonita que eu. Você tem que ficar mais maravilhosa do que eu. Imagina eu com o inverno da cliente maravilhosa, deusa deitada ali. Você nem vai conseguir entregar um tratamento bom pra ela, né? Um dos nossos valores lá da clínica, nós temos 5 valores. Um deles é a paixão por pessoas. Só pode trabalhar com pessoas, e principalmente com estética, quem é apaixonado por pessoas. Não tem jeito. Não tem mais, por exemplo, vocês que injetam uma agulha. Você não tiver um carinho, um cuidado. Isso, imagina tudo aquilo que envolve você receber uma agulhada. Aí a pessoa traumatiza, ela sai dali apaixonada, querendo enfiar agulha por tudo. Vai de quem Você falou de uma paciente, teve uma paciente já faz um tempinho, acho que faz ano passado, no começo do ano. Ela foi lá na clínica, já tinha mais idade, ela queria fez uma avaliação e tal, e ela tinha muita ruga estática no rosto dela. E aí ela falou assim, as minhas rugas estáticas me incomodam, que ela tinha muito. Eu falei pra ela, olha, ela queria fazer botox. Eu falei, o botox não vai resolver o seu problema. Primeiro você tem que cuidar da pele, de dentro pra fora, então fazer algumas sessões de peeling, de repente microagulhamento, limpeza de pele, né, tomar vitamina, para depois a gente fazer o botox. Se eu fizer só o botox aqui, é caro, né, não é uma coisa que é baratinha, você pode fazer todo no mês, né, vai estrejar, e você não vai ter noção do que você quer. Tá bom. Ela saiu da clínica, uma semana depois, ou até menos, ela mandou mensagem pra mim no Instagram. Ela ficou insatisfeita com o atendimento, porque eu falei pra ela que o botox não ia resolver o caso dela, que eu não fiz o tratamento nela. Tá vendo? Aí você fala, mas você foi sincera com a pessoa, e a pessoa reclama, né, do seu jeito sincero de trabalhar. Muito, eu sou uma pessoa quântica. Então, eu vejo uma mulher bonita, eu falo, eu elogio, eu sinto na cara quando ela acha que eu tô falando aquilo ali pra babar o ovo. Aí eu falo, mas ela tá magoando meu coraçãozinho, que eu tô aqui achando tão maravilhosa, ela não tá vendo isso. E a gente se decepciona um pouquinho também, né? Então, hoje eu faço o que eu tenho que fazer, mesmo que a pessoa não fique satisfeita com o que eu como. Que é seu jeito. Sério, eu sou carinhosa, eu sou empata, tipo assim, a empatia eu aprendi. E outra coisa, trabalhar com o Instagram, quem tem vontade de empreender e não trabalha com o Instagram, tá trabalhando errado, né? Porque tem que mexer com o Instagram. Eu acho que já vai sendo um divisor de águas, porque quando você começa a se mostrar na internet, mostrar o seu jeito, seu estilo de vida, o que você faz, como que você é, os pacientes que não são compatíveis com você, eles já vão mesmo saindo, você já começa a receber pacientes que se identificam com você, né? Então, eu vou na ela é animada, ela acorda de manhã, ela faz academia, ela tem uma vida saudável. Isso, as pessoas têm essa compatibilidade. E você frustra. Porque, imagina, eu tô fazendo procedimento pra tirar gordura localizada, só que a mulher tá lá falando só de lipo. Mas eu tô falando que eu vou tirar gordura localizada, ela quer fazer a cirurgia, então talvez, né, ela não é a pessoa que quer vir tá falando de fazer dieta todo dia, de tomar suquinho verde, fazer essas coisas, não é muito legal. E o Instagram, se você não mostrar o seu dia a dia, você fica aquela coisa muito robótica, só quero vender. Mas quando a pessoa vê que você todo dia tem aquela rotina, e que você é uma pessoa de verdade, você é um CPF dentro do CNPJ. Aí a pessoa fala assim, eu quero ser igual essa pessoa. É o que eu falo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não dá. Não existe. É um degrau fruto. É isso mesmo. Mas as A gente pessoas... fortalece mais o CNPJ na maioria das vezes no início, até descobrir que é o nosso CPF que tem que estar bem forte que o CNPJ tá. Porque pessoas se conectam com pessoas. Sabe o que eu falo para meus clientes, que eu estou falando de empreendedorismo, né? O CNPJ, ele é um filho. Você tem que criar. Você quer deixar ele arrumadinho, você bota bonezinho, tudo. Isso você quer enfrequitar. Você quer fazer tudo. Só que quem amamentou essa criança para ela ser saudável? A mãe. Então você é o seu CNPJ, você tá bem? Não ter o filho também não tá desnutrido. Aí começa a ter os problemas de empresa, até descobrir que ela deixou de se amar e amou mais de novo, a gente tá falando no início. De quando virar mãe, né, esquecer quem é você, o negócio, né? Até porque as pessoas também esquecem, quando você vira mãe, as pessoas só querem saber do neném. Minha irmã chorava lá. Irmã, as pessoas nem falam oi pra mim, vai direto no neném. Depois, você é, desculpa, esqueci, aquele é tão bonitinho. Ela teve uma crisezinha, minha irmã, viu? Ela falou, não, irmã,
Tipo, não sou mais eu sou a mãe da Eloá. E para você empreender, você tem que ter uma mente forte. Se você tá vulnerável, se você tá passando por um momento de estresse, por uma fase ruim, você não se dedica tanto para sua empresa, para os seus negócios, como você se dedicaria se você tivesse com a mente sã. É isso mesmo. Os atletas, por exemplo, se ele não se dedicar todos os dias e treinar para ele ser um grande campeão, ele não vai chegar. Mas a gente tem que estar forte emocionalmente para aguentar os, né, amiga? Vai nos desafios, porque só não tem desafio quem tá morto, que tá lá, esticadinho, bonitinho, vai pra escolinha depois. Mas enquanto estiver vivo, se você achar que você vai na linha reta... Não, e outra coisa, eu sempre, é uma dica que eu dou, né? Quando você tem um negócio, não estude só sobre aquilo. Verdade. Por exemplo, eu mexo com botox e preenchimento, né? Com injetáveis. Se eu estudar só injetáveis, eu vou ficar engessada naquilo. Eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de vendas, eu tenho que entender de comportamento humano, de pessoas. Por isso que já pulando aqui um assunto, na imersão, que a gente vai falar mais pra frente, além delas aprenderem as técnicas de preenchimento de toxina botulínica, enfim, de ver ali a peça, o cadáver fresco, de atender as pacientes, elas têm aula de marketing, posicionamento, de vendas, que você tem que ser um profissional completo, né? Essa é a estrutura que você falou no início, que você gostaria de ter alguém lá que falasse pra você, ó, sei lá, Cris Arcangeli, pra ser igual, precisa fazer isso aqui. Não, você só fica olhando os tubarões e você fala, eu quero ser tubarão. Aí você tá aqui pegando todas as escamas, pegando brincadeira, porque ninguém falou, calma, respira, nada devagar, com estratégia que você vai chegar lá. Para com quem São tantas coisas, assim, como eu e a Bárbara, muito do início, então a gente dividia muito, vou estudar aquilo, vou fazer aquilo. E eu comecei a estudar coisas completamente fora da estética. Por isso que eu me acho muito diferente. Eu acredito verdadeiramente que eu sou uma estética diferente. Porque eu fui estudar coisas não só da saúde, né? Eu fui puxar coisas sobre comportamento humano mesmo. Que a gente tá emocional, né? E esse foi um dos diferenciais para o meu resultado. E eu só fui descobrir isso recentemente porque eu tinha que explicar o porquê que o meu método dá tanta diferença do que dos outros. E aí que eu descobri que era o assunto, que era a mente, que era o papo. E tinha na sessão, não é somente... Não é só a massagem, né? Não, mas aí eu tive que aprender um pouco de sistema cardiovascular, sistema respiratório. Eu fui para a parte de fisioterapia, fui estudar ossos, músculos, até chegar em sistema nervoso central, sinapses, estrelas, cosmos, universo, multiverso. E uma estética quântica e é o quântico, Então imagina se eu ficasse ali, eu ia ficar pacote de 10. Venha fazer o combo bumbum na lua. Não, gente, não é sobre isso. É sobre mostrar um diferencial. E ser desde o início que era nítido que a gente não gostaria de ser apenas. Mas ó, ela falou, a Aline, a gente vê poucas estéticas. Poucas não, eu não conheço nenhuma. Só você. Poucas não, Deixa eu me reiterar aqui. Só você que faz essa parte de estética quântica. Na harmonização é a mesma coisa. A gente começou a colocar bioestimulador na clínica, né? E aí, às vezes, a gente fazia, mas via que não tinha tanto resultado. E aí, a gente falei, eu vou buscar entender por quê. Fiz os cursos, li os livros e a gente entende que o interno é 60% ou 70% e o injetável é 30%. Então, por isso que a gente colocou a soroterapia na clínica. Porque como que você vai estimular colágeno ou fazer um botox numa paciente, você quer que dure 5, 6 meses se a paciente tem falta de vitamina D. Então, vamos suplementar a vitamina D. Se não pode tomar sol, porque trabalha o dia inteiro, vamos fazer a soroterapia. Intramuscular, vamos injetar vitamina, complexo B, vitamina B12. Quantos dentistas, quantos biomédicos perdem clientes, até defamam, né? Porque o boca a boca é muito poderoso. Mas é porque a própria biomédica, ela tá tão acostumada com a agenda lotada. Agenda lotada, dentista, agenda lotada. Ela para de olhar ela para de olhar que os outros também estão falando, eu passei lá e também não foi bom. Passei lá e também não foi bom, porque tá entrando e saindo assim que nem água. Vira uma linha de produção. Exato, e eu acho que deveria ser ao contrário, para você fidelizar e a pessoa também trazer outras pessoas. E eu acho que o dentista, eu vou falar assim por mim, né, amiga? Essa possibilidade do saudável. Ele atingiu um nível que ele tem tanta importância na vida de uma pessoa, porque os dentes é tão importante, gente. Fora os dentes, a autoestima, isso, a cabeça, ela faz total sentido pro corpo. Imagina que o dentista consegue melhorar tudo que uma pessoa precisa para poder caminhar na vida dela. É isso mesmo. Eu falo na época dos escravos, como que eles escolhiam a saúde pelos dentes? Pelos dentes. Então, olha a importância, porque só de olhar sabia que a pessoa era forte, que ela era muito bem. E eu tive que estudar de dentes para poder trabalhar de saúde. Então, dentista, não vou trabalhar com dentista. Mas isso são coisas que as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Isso. Mas desde o começo, a gente tem essa visão diferente da estética, né? E, por falar em começo,
Vamos contar pro pessoal como que a gente se conheceu, porque o nosso começo foi difícil? Foi, não é fácil quando você, de repente, quer sair do zero, né? Ó, eu não tinha consultório, não tenho ninguém na família que empreendia, né, que empreende. Agora tem, mas na época não tinha. E aí, eu já seguia ele no Instagram. E eu era começo, eu tinha 6 meses, né, de recém-formada. E aí, eu seguia ela, já adorava os conteúdos dela, né. Eu falava, vou chamar a Aline porque eu quero trabalhar com ela. Mas aí eu pensava assim, será que ela vai responder meu direct? Será que ela vai me dar atenção? Já fica aí uma dica pra você que se inspira em alguém, que tem vontade de trabalhar, de conhecer a pessoa. O não você já tem. Você tem que correr atrás assim, né? Fui, mandei mensagem pra ela, a gente marcou uma reunião e você já tinha uma sala, né? Isso, eu tinha acabado de alugar aquela sala também, porque eu era só do atendimento home. A Bárbara mandou um direct bem bonitinho, aí eu na hora eu olhei porque tava todo mundo fazendo boca. Na hora que eu cliquei, eu falei, nossa, ela só fez uma ou duas. Eu vi uma e duas. Não, mas ela, vou dar uma força. Foi, quero ajudar. No comecinho. Não, demorei. Mentira, você me respondeu? Ai, não acredito. Fiquei muito feliz. Aí eu fui lá na sala e tal. A gente fez uma reunião e era uma sala super simples. Muito. Lembro. Muito pequena. A gente ficou, não tinha nem parede na sala que a gente atendia. A gente fez tipo... É tipo isso aqui mesmo, é que vocês não estão... Como é que chama? Mas isso aqui, ó, era um bangalô. Isso. Cortina. E curtia, tipo bangalô, lembrei. Bangalô. Isso, eram divididos em 3. Tinha quantos metros aquela sala? Uns 20? Por aí. Eu só sei que o auge foi 16 pessoas dentro desse quadradinho. E o botox sendo feito na ponta da mesa. Não, era tipo assim, a maca, Lotou, não sei o que aconteceu nas agendas. Aí tinha uma cliente deitada que já era de casa também, né? Que era a Bel. Aí tinha uma cliente deitada fazendo limpeza de pele. Ela, não, amiga, aplica meu botox. Sentou com a cliente, dobrou a perna, ela sentou e a Bárbara aplicou o botox. Foi, era... Aí começou a lotar, choveu, não tinha ar, todo mundo morrendo sem respirar ali. A gente falou, a gente precisa alugar um lugar. Vamos montar um... A Bárbara, ela tem um lance, tinha, né, que hoje agora ela não tem mais, que ela assim, não, vamos comigo. Não, vamos comigo, que ela vai ajudar. Ainda sou um pouco assim, sabia? Tem lugares que eu não... Coisas que eu preciso ter alguém do meu lado ali pra... fazer companhia. Pra fazer companhia. Não parece, mas eu sou tímida pra algumas coisas. Eu não, vamos montar, vamos não sei o que lá. Foi muito legal essa época, porque aí foi tudo junto, né? E aí a gente... sonhos, as primeiras coisas. E aí a gente montou... Era uma casa. Aí a gente transformou a casa numa clínica de estética. Exato. A gente dividia as contas, dividia a recepcionista, dividia a conta de água, de luz, né? Sim. E nessa casa, né, que a gente não pode deixar de falar, tinha na época a Bia dos Cílios, que a gente tinha curtido. Ela ficou pouco tempo, né, com a gente. Ela não conseguia se dedicar, ela tava mais no dele. Ela já tinha uma unidade e ela quis abrir outra, mas depois ela saiu de lá e abriu uma mega unidade também. Foi. E aí ficou só nós duas. E sempre foi muita parceria, muita cumplicidade, porque todo mundo fala de sociedade. Teoricamente, nós não éramos sócias. Porque não tinha essas brigas, a gente era só no mesmo espaço. E tudo tinha bastante, né? Até que a Bárbara se sentiu muito apertada, e aí ela começou também a evoluir. Só que a gente ainda assim cresceu. Não, mas conta desse começo. Eu falo assim, que às vezes as pessoas ficam esperando ter a oportunidade certa, ter a clínica perfeita para empreender, falando de estética, né? Ter uma clínica perfeita, então a pessoa já quer começar servindo o melhor café, a melhor cafeteira. A gente que limpava a clínica, a gente que lavava, porque tinha uma garagem, a gente que lavava o chão, a gente que limpava a clínica. A gente dividia tudo. Não tinha filtro de água, era galão. Era galão de água que a gente tinha, não tinha filtro. A gente não servia café, a gente só servia água, servia igual eu sirvo hoje cappuccino. Nunca. Não, era só sorrisos no rolo, porque era aguinha. Não tinha recepcionista. Depois que a gente contratou, passaram umas... Aí foi difícil também pra gente achar recepcionista boa. Ai, como é difícil, né? Até hoje. É difícil. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas não querem trabalhar. Não, mudou, né? O digital veio tirando algumas profissões assim como, vou fazer isso. E as pessoas acham também, porque a gente às vezes vê muitas pessoas ganhando dinheiro na internet, acha que é fácil ganhar dinheiro. Mas não é fácil não. Mas o que a gente mais encontra é as pessoas fazendo o seu trabalho e querendo ir no digital também, né? O segundo plano ali, né? Conscientes. Agora aquela que já quer vir direto assim e às vezes, né? Se perde, né? E aí depois aí começou a ficar apertada, a gente montou a segunda clínica. Era num prédio comercial. Não, calma, a gente tem que contar uma coisa muito importante que aconteceu, porque eu me lembro disso muito.
fomos quase assaltadas. Ah, eu lembro. E aí, tipo, não dá mais, a gente precisa sair da casa. Foi na pandemia. Na pandemia. Tinha um consultório odontológico do lado e assaltaram um consultório odontológico do lado. Uhum. E Não era nada do consultório. Simplesmente assim, os caras comeram biscoito, assistiram televisão e fizeram bochecho na boca. Foi. Tem alguma coisa estranha, esses caras não queriam assaltar o dentista, eles queriam era entrar aqui. E como era uma casa mesmo, ali no Tatuapé, casa antiga e tal. No fundo tinha um quintal, e o quintal era aberto, então você conseguia pular pra casa dos vizinhos, né? E a gente contratou um segurança, as 3 últimas, um mês, né? Acho que foi as últimas semanas. Teve um dia que a gente tava saindo, como era só mulher, não tinha homem, nunca teve homem que trabalhou com a gente tava saindo, a gente saía muito tarde, a gente sempre entrou 8, 9 da manhã e saiu 8, 9 da noite. E era uma rua, era casa terra, né? Então era uma rua bem, tinha uma construção na frente, era uma rua bem sossegada. É, muito casa. E aí, teve um dia que a gente tava saindo, o segurança ficava do lado de dentro da casa. A hora que a gente tava saindo, parou um carro, do outro lado da rua desceram 2 homens. Aí o segurança falou, não, entra, porque com certeza eles iam assaltar. Sim, ia assaltar. E no dia seguinte eles ficaram campanando. Aí eu percebi, eu falei, amiga, eles estão na porta. Eles estão aí, eles já me viram também e a gente trocou olhares. Aí é o ruim de você trabalhar com a internet também, né? Que as pessoas querendo, elas visam muito que elas visam. Trabalhar na internet é bom, mas o que nem hoje em dia, quando eu viajo, eu não posso mais, por exemplo, a gente foi viajar para Alagoas, um casamento de uma cliente minha. E aí a gente foi lá viajar, alugamos uma pessoa, ai, que pousada que você tá? Ela falou, quando eu voltar, eu posto. Eu não divulgo mais porque qualquer pessoa pode ir ali, você tá? Simplesmente, né? A gente nunca sabe. Você lembra uma época que um cara, a gente teve até que abrir um BO, eu nem sei quem que ele era, que ele criou, não sei se alguém se passou por mim, ou se ele criou na cabeça dele que ele tinha um relacionamento comigo. Lembra? Era um cara bem mais, ele morava na praia, falou que começava a comentar minhas fotos no Natal, falando, aproveite com a sua família. Na internet, ela tem a parte boa, mas tem a parte ruim. Tem lá. Eu não lembrava disso. Você lembra? Que eu tive que contratar a Deolane na época, ela não era muito famosa, ela já era advogada e tal. Eu chamei ela e falei, a Deolane ainda era minha cliente, né, na época, foi em 2019, eu acho. 2020. Por aí. 20. Eu falei, Deolane, tem um cara aqui que tá falando que tem um relacionamento comigo. Eu nunca nem vi ele na vida, ameaçando ir na porta da minha casa, no trabalho e tal, que ela teve que investigar, viu quem que era. Louco. Isso que eu falo, por assim. isso que tem que ter medo. A gente tem que ter cuidado trabalhando com a internet. Mas eu lembro que quando a gente foi mudar, eu falei assim, eu quero mudar para um prédio, e eu quero um prédio que tenha uma janelona bem grande, assim. Aí, primeiro prédio que a gente foi olhar, que a gente entrou, tinha a janela exatamente. E a gente não tava achando, não cabia nós duas. Cabia nós duas. Aí eu era muito pequeno pra nós. Agora, não tá dando. E a gente não queria térreo. Não, a gente falou assim, vamos ver esse último, senão a gente vê o que faz. A gente entrou, a gente se apaixonou. E eu tava fazendo o curso do Dr. Hussein. E o Dr. Hussein, ele também é médico de corpo, mente e alma. E ele faz visualização em todas as... É a lei da atração. Exato. E aí a gente fazia a visualização da maçaneta dourada com a chave dourada. Era a maçaneta dourada com a chave dourada esse lugar, gente. Não é. E na época, eu falava isso que eu segui uma doutora, que ela até hoje ela tem no consultório, tem uma janelona, assim. Não é janela, é todo de vidro, assim, né? Não tem parede uma parte. Aí eu falava, se um dia eu tiver, eu quero que tenha uma janela, assim, bem bonita, igual a dela, que eu quero. Eu ficava visualizando. E a gente achou um lugar, então, com a maçaneta dourada, tudo perfeito. E a janela toda de vidro. Aí a gente montou a nossa segunda clínica lá. Já melhoramos algumas coisas, da primeira para a segunda. Já tinha filtro de água na segunda clínica. Na primeira não tinha, era galão. A gente já tinha moça que fazia limpeza, não todos os dias, que a gente mantinha, mas ela ia... Quando uma semana. Acho que era no dia não, acho que era. Mas ela ia fazer... E aí, de uma sala, eu montei 2, eu tinha só uma, eu montei 2. E eu fiquei com eu acho, né? Isso, eu ainda aluguei um abaixo ainda. Aí eu tava, tipo, com 2 andares e a Bárbara com 2 salas dentro de uma só. Enfim, a gente começou a crescer tanto que eu tava assim, amiga, tá apertada. Ela também tá apertada. Ela resolveu voar sozinha com segurança. Aí a gente ainda procurou um lugar. Mas não ia ter lugar que coubesse nós 2. Tinha que ser um gigantesco. Tinha que ser uns 1000 metros. São uns 1000 metros. Logo que a gente saiu de lá, depois o último andar inteirinho saiu. E é um hospital famosésimo lá em cima, de exame de sangue só de mulher. A gente tinha essa cobertura, tá? A gente tinha,
A gente até chegou a ver uma cobertura, só que eu acho que ela era muito antiga, pequena, tinha que reformar, era caído, não era? Verdade. Ia ter que reformar e não tinha como. Mas aí a gente se separou, a Aline tá com uma mega estrutura hoje em dia, a Clínica Ringueta é uma mega estrutura hoje em dia, e eu falo, se a gente tivesse, hoje em dia eu falo que eu tenho uma clínica perfeita. A gente tem uma copeira que serve cappuccino para o cliente, se um cliente chega a ter um cardápio, que ele escolhe o que ele quer comer, o que ele quer beber. Mas se eu fosse esperar o momento perfeito, eu ter a condição perfeita para montar uma clínica, eu estaria até hoje esperando esse momento. Sabe que eu acredito que as pessoas precisam pensar é o seguinte: o que eu preciso para ter uma clínica dessa? Elas não têm esse pensamento. Geralmente as pessoas querem pensar assim, eu quero ter uma dessa. Mas ela não pensa, quais são os passos que eu preciso fazer? Então hoje você tem essa clínica e tem um monte de gente mal amada do outro lado da telinha que fala assim, porque você tem tudo, né? Pra você, né? Porque a mãe e o pai dá dinheiro, mas não deu, não. Mas só tem todas essas excelências no seu atendimento, porque você já passou por isso que a gente acabou de falar. É isso mesmo. De água de galão, de ninguém atender, da gente mesmo limpar. Eu falo que o importante é você ter um lugar limpo, com biossegurança, e você entregar um resultado bom. Aí o resto você vai... Não adianta também você ter uma clínica perfeita, com atendimento impecável, e você ir lá fazer um procedimento, essa técnica no celular... Não vale de nada. Bom, não vale de nada. É melhor você ter um lugar, começar com um lugar mais simples, mas você saber que o que você entrega é bom, que aí você vai crescendo, o resto é consequência. Amiga, eu chegava na casa das pessoas parecendo mecânica. E eu simplesmente tinha uma fila de 250 e poucas mulheres para fazer uma massagem comigo. Então não era sobre a minha roupa, era sobre realmente aquilo que eu entrego. E aí depois você vai chegando nesse nível, né? Que a gente salto, vai maquiada, faz cabelo. Não, eu tava falando pra ela, né, antes de começar, que na imersão, na segunda turma, teve um dia que eu fui falar sobre posicionamento de imagem. E aí eu cheguei na imersão de manhãzinha com uma calça jeans toda rasgada, uma blusa de oncinha e um sapato feinho lá. E o cabelo meio bagunçado e tal. Aí não falei nada. As alunas me olhavam de um jeito assim, meio estranho, tipo, nossa, a Bárbara sempre tá arrumada, né? O que ela tá fazendo com essa roupa? Mas ninguém teve coragem de falar nada. A calça rasgada que era real e oficial. Porque era assim que eu atendia. Aí, que roupa você vai colocar? Eu falei, vou colocar a roupa que eu atendia. E aí, quando eu entrei, depois que elas entraram na sala, que eu me troquei, que eu entrei na sala, aí sim, com escarpão, com uma roupa bem arrumada, eu falei, vocês repararam alguma coisa de diferente? Já teve uma aluna que falou, reparei na sua roupa, não estava adequada, assim. Aí teve uma outra que falou assim, eu achei que você tinha acordado atrasada. Aí você colocou a primeira roupa que você viu no armário. E aí, hoje em dia, eu cobro mais caro no preenchimento do que eu cobrava, primeiro que eu cobro mais caro do que a média da região, e eu cobro mais caro do que eu cobrava há 2 anos, há 1 ano atrás. Mas isso por quê? Você acha que o cliente, ele vai olhar só o seu serviço? Não, também, ele vai olhar o jeito que você fez. Se você cobrar R$1.000 no preenchimento, e você tá vestida com uma calça de alfaiataria, um escarpão, uma maquiagem, um cabelo muito bem arrumado, e o seu vizinho cobrar R$1.000, mas usar uma calça jeans rasgada, uma camisa de oncinha, cabelo sem maquiagem, ele vai querer pagar R$1.000 com quem? Com a profissional que ele acha que vale mais, né? Sim. Eu falo que não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Ser bom é o principal. Só que você vai vender mais se você parecer ser bom. Imagina eu cobrar R$500 e ninguém ia pagar a minha massagem. Pois é. Era 150. Mas na época ainda perguntava que era caro, 150. Mas você tinha, Helena, você tinha fila. Muita. Porque eu comecei a mostrar excelência. Aí começou a deixar de, tipo assim, não é sobre a pessoa. Porque eu sofri preconceito de tatuagem, sofri preconceito da minha roupa na clínica mesmo. Uma cliente dela me humilhou na frente da minha frente, comigo na minha frente, falando da minha roupa. Foi. Você lembra disso? Então, assim, foram tantas coisas que você vai apanhando, e você só vai entender depois. E a gente sempre fala de assunto de pai, isso aí nada a ver, assunto de mãe, dando conselho, mas quem tem experiência, a gente precisa ouvir. E quando você vê alguém... e lembra aquele dia, eu comecei a me arrumadinha? Eu lembro desse dia. Eu também deveria vir assim. Eu também comecei a mudar. Eu já não tinha essa consciência do quanto isso melhorava. Então, um dia eu via arrumada, um dia eu via de moletom. Um dia eu via de mola, um dia eu via de salto. Não, mas eu também. Eu ainda... eu só fui começar a vir trabalhar arrumada todos os dias. Esse ano, quando eu contratei uma personal, uma corretora de imagem, e aí ela me ajudou a identificar como eu gostaria de me vestir. Porque, às vezes, é aquilo que eu falei, na época do puerpério, eu passei por um momento que eu estava insatisfeita com o meu corpo, comigo mesma, e eu comecei a comprar qualquer roupa que entrasse em mim. A gente esquece de quem a gente é. Todo mundo, no fundo, gosta de se arrumar, né? E isso, para a imagem profissional, conta muito. E até, para nós, por exemplo, para eu estar aqui segura, falando de uma forma aberta, eu tô bem com a minha maquiagem, eu tô bem com o meu cabelo, eu tô bem com a minha roupa.
Se eu tivesse chegado atrasada, se nada disso tivesse acontecido, eu ia estar aqui toda me contorcendo, porque eu Tentando esconder. eu estaria duvidando, inclusive, de mim mesma. Então, essa coisa de você se sentir arrumada é pra você ter uma autoestima, pra você enfrentar tudo que vem na sua frente. E as mulheres, quando ela tá em casa, ela esquece porque eu tô em casa ou porque é meu marido, mas você também precisa enfrentar a mesma vida dentro de casa. Começando, por exemplo, pelo marido te achar linda e maravilhosa mesmo, sendo uma dona de casa. Esse dia eu tava em casa, acho que, não lembro se eu tinha chegado do trabalho, era uma sexta-feira, aí a gente foi fazer um churrasco em casa, tava eu, Michel, o neném, um casal de amigos, um amigo com as 2 filhas. E aí a gente tava em casa, como eu cheguei do trabalho, eu nem troquei de roupa, e eu fiquei com a roupa do trabalho. Aí a mulher falou assim, você vai ficar com essa roupa em casa? Sabe aquelas mulheres chique de novela, que vem em casa, tá parecendo ela? Falei, eu vou ficar assim em casa, tô em casa. Lá em casa também, tá começando a entrar com essa consciência. Ela ainda maquiada, eu ainda não fico muito arrumada em casa. Mas se eu chego do trabalho e a gente vai jantar, eu não vou pôr um pijama pra jantar. Não, vou jantar arrumado, depois na hora que for dormir... Eu tô começando a ganhar essa consciência. Tudo bem que eu saio cedo, chego tarde, então eu chego plena. A gente... E também é isso, né? A gente fica muito cansado. Mas quando a gente quer ficar sem maquiagem, nem quando eu viajo na praia, eu não... Assim, é muito raro eu usar maquiagem. Não, eu quero detox, eu falo. Eu também. Deixa eu respirar. Tem mulher que vai pra praia arrumada. Não. Eu passo meu protetor solar com cor, tal, assim, o básico, mas quando eu posso ficar sem maquiagem, que eu quero descansar, conectar. E eu fico super tranquila de boa sem maquiagem. Gente que não vive, eu vivo. Mas aí, por isso a importância, porque também tem isso, né? Se a pessoa não tem uma pele boa, tem a pele com espinha, ou com alguma ruguinha, alguma coisa que incomoda, ela vai tentar esconder com a maquiagem. Tá? A importância de vocês fazerem procedimentos estéticos, desde um básico até um injetável, pra você se sentir bem e poder ter a coragem de sair sem maquiagem. Amiga, peraí, gente. Quando eu tô lá, isso eu não tomo. Isso eu não bebo. Caraca, por que você não vai tomar isso? É mó gostoso. Eu falei, porque eu quero estar sem maquiagem e minha pele tá boa. Então, quando você se priva de alguma coisa, pra você poder se permitir, de repente, e todo mundo acha um absurdo que eu virei vegetariana, minha vida só melhorou, estou ótima, linda e maravilhosa, minha pele também. Mas o que você faz? Tô comendo mais carne. Eu não tomo mais leite. A pessoa não quer fazer isso, mas ela quer reclamar da ruga. Ela quer reclamar que o botox não pegou. Ela quer reclamar que o preenchimento durou 6 meses. Que vida inchada. Mas ela não vai deixar de fazer as outras coisas que ajudam nesse processo. A gente vai dando tapinha. Isso aí. Mas uma hora a gente cai assim, pode ser... Geralmente acontece nos piores momentos. Você precisa estar mal pra voltar a se sentir bem, né? Mas uma hora... Por isso que tem que ter perdas. Ele tem que ter perda. Se não tiver perda, como é que você vai saber que é vitória? E o que a gente estava falando agora também no começo, que a gente teve um começo difícil, é bom você ter um começo difícil, porque quando você tem alguma coisa boa, você dá valor. Porque pessoas que começam já ganhando a vida com tudo muito fácil, às vezes elas não dão valor para quem deu as coisas para elas lá na clínica. As meninas queriam fazer curso de Ultraformer. E a Michelle fez curso de drenagem com a Aline. E aí ela queria fazer, com o que eu faço? Eu falei, pra Michelle, vai fazer com a Aline, porque é a melhor que tem, você tem que aprender com ela. Aí foi fazer a mentoria, só que elas não tinham dinheiro, porque são novinhas e tal. Eu falei, olha, conversei com o Michel, a gente falou, a gente dá o dinheiro pra vocês fazerem um curso. Só que a gente vai dar o dinheiro, a gente vai emprestar o dinheiro, vocês vão fazer o curso, quando vocês começarem a atender aqui, a gente vai descontando, vocês vão devolvendo. Porque se eu desse de mão beijada, não teria valor. Não teria valor. Nada que... beleza, eu ganhei um curso, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Sim. Porque eu paguei, eu não vou dar valor pra isso. Eu agradeço meus perrengues, amiga. Agradeço porque eu só me tornei essa pessoa forte pelo emocional também, que é o principal. Porque eu passei por todos os perrengues. Todos mesmo, desde a infância. E antes eu ficava reclamando de tudo, da escassez e da pobreza, de tudo. Mas, caraca, isso me ensinou tanta coisa. Mas não é pra todos, porque nem sempre as pessoas querem mexer lá no fundo do baú. E aí você pode ser honesto, você pode trabalhar 12 horas, você pode estudar que nem um louco, você vai falar, por que que eu não tenho prosperidade? É porque tem sabotadores lá atrás e também podem estar interferindo no sucesso da pessoa hoje. Mas envolve emocional. Envolve emocional. Tem que mexer no pai, tem que mexer na educação da mãe. Passadas por traumas de infância. E às vezes você tem que saber muito bem qual que é o seu propósito. E é uma coisa que eu falo também na imersão para as meninas. Na imersão, a gente tem um momento super legal. Não posso falar porque talvez minhas alunas da próxima imersão, que vai ser em novembro, vão assistir. Mas que a gente passa uma coisa sobre familiares, tal, fala de família e tudo mais. E aí eu falo para elas no final. Até da última vez eu me emocionei quando eu falei que apareceu uma foto minha, do Léo e do Michel. E eu falo, só suporta o sofrimento do crescimento quem tem propósito.
Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa, fizeram isso pra mim, que triste, vou desistir. Se você desiste na primeira pancada que você leva, né? Acho que essa é a diferença de quem tem sucesso, é que a pessoa não desiste. Porque E ela tem que se ver com sucesso. tem que se ver Porque aí que ela tem que se imaginar. É igual, eu quero ter sucesso, mas você já se viu tendo sucesso? Você acredita que você pode ter sucesso? Aí ela não pensa nisso. É. Só que lá atrás, ela não tinha visualização de que é ter sucesso, começando pela mãe, porque sucesso é mãe. A sua mãe tem sucesso no relacionamento? Não. Sua mãe tem sucesso na profissão? Não. Então você já teve um exemplo de que o que é não ter sucesso. Aí, às vezes, pra você honrar a história que você tem com a sua mãe, você acha que você também não pode ter sucesso. A minha terapeuta falou isso pra mim. É porque é no inconsciente. Ela falou assim, a gente é o desafio das pessoas entenderem. Porque, assim, a negação é a primeira ação que a pessoa tem. Eu não sou essa pessoa. Não, Não, nada a ver, você tá falando. Mas quando você vai vasculhar, os sabotadores, infelizmente, é o que você aprendeu até 14 anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que é uma coisa nada a ver assim, mas os pais, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles falam desde pequenininho pros filhos, das crenças que eles colocam na cabeça dos filhos, porque é isso, com isso que o filho cresce. A gente tá conversando só com grandes, né? Então, vocês podem pesquisar antroposofia. É um estudo que existe das idades e das fases que todo ser humano passa, inclusive para ter sucesso. Isso Isso mostra. Eu, agora, como sou psicanalista, consigo dar uma divididinha mais exata ainda. Vou dar um exemplo. Quantos meses o neném tem? 1 e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Ele vai ficar na sua frequência emocional até 7 anos e meio. Então, o que tem na Bárbara reverbera no bebê, ok? Tá. Do 0 aos 2 anos, é obrigação sua dividir as emoções com esse bebê. E principalmente porque é tudo da boca. Então, quando a gente retira algo da criança que ela não queria ter parado de comer ou beber, pode dar o quê? Compulsão alimentar na fase adulta. Ou então, quando o filho tá comendo, não quer mais comer, que nem o Léo, você não quer comer, você fica, qual mais? Porque eu falo, gente, ele não quer mais. Isso. Ele já tá sendo registrado. Ele vai aprender o que é saciedade. E essa fase, principalmente, é o que decide o corpo e a estrutura da pessoa. Dos 2 ao 4, ele vai conhecer a fase anal, então ele vai começar a controlar. É nessa fase que ele tem que ter controle do que ele faz. Que é o desfraude. E aí vai cada parte, igual depois dos 4 aos 6, ele vai aprender sobre dinheiro, então a criança tem que saber o brinquedo que tem que doar, o que não tem que doar, o que tem que guardar, o que não tem que guardar. Então dá pra gente criar o filho de uma outra forma, pensando num filho empresário, empreendedor, uma mulher feliz, que não aceita submissão. Um livro legal também, que fala sobre isso, chama Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso. Já leu? Eu tenho, vou te emprestar. É muito bom, que fala sobre isso, às vezes a gente ensina pro filho desde pequeno que ele tem que trabalhar, que ele só vai ter dinheiro se ele trabalhar muito. E aí a pessoa nunca quer empreender. Ela quer trabalhar, apesar que empreender você trabalha mais do que é na média. É que assim, serve, por isso não sente que é trabalho, mas quando é muito trabalho é só ganho por esforço. Eu ganho pelo meu esforço. E isso é um mindset que tem que mudar para toda empresa. Quando a gente pensa, por exemplo, em esse negócio de trabalhar é tão forte que quando às vezes a gente pensa em tirar férias, eu falo, vou tirar uma semana de férias. Não, é demais. Como que você vai parar de trabalhar uma semana? A gente tem dificuldade de desligar. A gente tá falando de estilo de vida de empreendedor, porque ou você vive naquele povinho que conversa aquilo, ou a pessoa te acha, meu Deus do céu, você é louca. Não, tem um estilo de vida que é Você percebeu que quando você, falando agora na sua parte que é mais física quântica, né, e empreendedorismo, que quando você começa a crescer, a mudar a mentalidade, os amigos mudam? Não. Os amigos mudam? Mas a Aline, mas a Bárbara tá diferente, ela não, sei lá, não quer mais beber tanto, não quer mais sair tanto, agora sai uma vez ou outra. Eu tenho uma família enorme. Que eu mudei, né? Eu tenho uma família enorme e é muita festeira. E aí, quanto mais eu estudo, mais... Não é porque eu não quero estar com eles, é porque você tem outros ideais, você começa a olhar para outros lados, aí a bebida te faz mal, por quê? Porque você sabe que você está indo para outro lado. E as pessoas não aceitam o seu crescimento. Aquilo, de novo, que eu estava te falando. O que eu faço para ter aquilo que eu quero? Eu quero uma BMW, tá? Mas o que você tenta fazer para ganhar uma BMW? Parar de beber. Parar de ficar em resenhas. Parar de fazer aquilo que você gostava. As pessoas não olham, elas acham que você é chata. Mas quando você tiver com a sua BMW, você fala... Amiga, conta, como você está na BMW? Parar de beber, por exemplo, estudar, fazer... Não, e julgam ainda, né? A pessoa cresceu, aí deixou os amigos de lado. Mas não é que deixei de lado, é que você vai começando a ficar mais próxima de pessoas que têm o mesmo ideal que o seu. Eu falo que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Se você tá
num bar com pessoas que não têm a mentalidade de querer crescer na vida, de querer ter sucesso, você vai se contaminar. Numa mesa, você nunca pode ser a mais inteligente. Eu penso assim, né? Eu sempre quero ser a menos inteligente. Eu quero aprender com quem tá ali pra chegar onde eles estão. Porque se você é a mais inteligente, você não tem mais pra onde você crescer. É verdade. Eu falo assim, ó, eu tenho 33, se você tiver 34, você viveu um ano a mais do que eu. Eu tenho que aprender alguma coisa que você viveu um ano a mais. E as pessoas não têm essa humildade. A gente tá numa geração, já geração Y, se não me engano, que fala que é a que aprende mais rápido em pouco tempo. E quem é mais velho também tem dificuldade de conversar com uma pessoa mais nova com grandes conhecimentos. Eu passo por esse preconceito também, que a gente estava conversando sobre esses assuntos, mas eu tô numa geração que eu aprendo tudo mais rápido mesmo. Mas e quem disse que quem tem mais anos não vai me ensinar alguma coisa? Então, eu parei de querer ser aquela que quer falar sempre. Tudo bem que eu falo bastante. Eu também. Eu falo bastante. Mas hoje eu entendo a essência de uma pessoa quando ela quer me ensinar alguma coisa. Virei psicanalista, então psicanalizando. Mas, ó, tem uma coisa também que eu até abri uma live esses dias e eu dei um insight para as pessoas, que é assim, a gente tem que ouvir as pessoas, mas a gente tem que saber quem a gente escuta. Porque conselho é diferente de opinião. O conselho é aquilo que a pessoa... A opinião é aquilo que a pessoa acha. Por exemplo, você vai perguntar para mim, Bárbara, o que você acha da guerra da Palestina com Israel? Eu vou falar e eu tô com dó dos vídeos das pessoas de Israel, tal, né? Mas eu não posso dar um conselho, porque eu não entendo absolutamente nada sobre essa guerra. Agora, se alguém chegar para mim e me perguntar sobre preenchimento, sobre alguma coisa empresarial, eu vou poder dar o meu conselho, porque eu tenho uma clínica bem-sucedida e tal. Então, no começo, quando a gente quer escutar alguém, claro, não é que a pessoa vai começar a falar e você vai falar, não quero escutar o que você tem para falar. Mas você vai deixar entrar, vai filtrar o que te serve e vai deixar sair. Porque, crítica construtiva todo mundo quer dar, né? Mas aí tá, crítica construtiva do quê? O que você construiu? Mas você percebe que as pessoas falam as suas crenças? Porque quando você vai ouvir, seja lá um conselho ou qualquer coisa, é a história que ela viveu, com tudo que ela viveu. Bate naquilo que ela exato. Então, quando você ouve, você tem que ouvir. Nossa, ela sofreu em algum momento que ela acha isso muito ruim. E pra mim não foi. Isso tudo envolve ouvir o conselho. O que eu quero ouvir? O que ela viveu? Quem é você? De onde você é seu pai e sua mãe? Ninguém pergunta. Você pergunta quando você trabalha, quando você ganha. O que você tem. Não pergunta essa história. No meu consultório, na consulta, as senhoras de idade são as que mais falam. Ela, mas ninguém quer saber isso. Eu falei, mas eu quero. Você é filha? Qual filha? Ela, a quinta. E foi difícil? Sua mãe não te deu carinho? Ela, ninguém quer saber. Para! Eu estranho e aí tem dificuldade de falar. Não até falar, mas é porque as pessoas esquecem que o que eu estou é o que eu vivi. O que eu falo é o que eu vivi. Então tem que primeiro entender o que você viveu para saber se sua opinião vale para mim ou não. Imagina uma pessoa pobre dando conselho de dinheiro. É isso que eu falo, não é um conselho, né? Não é um conselho, é uma opinião. Falando em empreender, então, vamos falar sobre ensinar outros profissionais. Eu sei que você dá curso, inclusive já comentei aqui nesse programa que a Michelle fez com você, e ela amou, tá apaixonada. Você dá curso em grupo e mentoria individual. Isso, tem a mentoria VIP, né, que são 3 dias comigo, toda a parte teórica. A pessoa é você? Isso, no máximo 5 pessoas ainda consigo fazer, mas se você quiser uma só eu faço. E também tem grupo que é o da massagem, que é o método Lilithões Massagem, que foi por onde eu iniciei toda essa história linda e maravilhosa. Pra quem não sabe, o método Lilithões não é só um nome, ela tem uma massagem dela, né? Ela criou as técnicas, assim, manobras. É presente de Deus. Isso aí, é boa, viu, gente? Eu fiz meu casamento, lembra? Foi, já tem uma linda aí pra uma noiva. Foi muito bom. E aí você tá em sua mentoria, você fala só sobre isso, ou você... Claro que não, né? Você fala sobre física quântica. Isso que é o diferencial para quem é da área da beleza, porque ele não é só para esteticista. Biomédica, eu dei mais pra enfermeira, você acredita? Do que esteticista. É porque ele aborda a saúde integral, de corpo, de mente e de alma. Então é o primeiro curso de estética que está abordando assuntos de alma, que seriam os sentimentos que a gente sente, que isso influencia no corpo. Então eu dou a introdução da estética quântica, da física quântica, e ensino toda a parte biofísica do corpo. Então é um novo olhar para olhares de exames de sangue, para o que é uma fibra de colágeno, para como ganhar músculo, tomar vitaminas e minerais, para tudo acontecer de dentro para fora mesmo. E finalizo com os protocolos, celulite, gordura, flacidez, estria, que a pessoa consegue trabalhar, tanto a parte emocional quanto no corporal.
Já a massagem, gente, é a massagem, né? Massagem é massagem. Ela fala por si só. Fala por si só. E é um produto que qualquer pessoa compra. Então, mesmo em qualquer época do ano, a massagem é bem-vinda. Na saúde, no pós-operatório, no estético ou no relaxamento, a pessoa pode ganhar dinheiro. E também é muito forte essa coisa do spa, do relaxamento, porque o estresse veio muito forte. Na pandemia, né? Isso, então qualquer pessoa pode trabalhar com massagem. Inclusive, é bom falar que quem quiser fazer o curso, agora é uma época maravilhosa, porque final do ano, todo mundo quer estar com o corpo bom, pro verão. Então, os profissionais que quiserem fazer o curso, eles já fazem rapidinho, recuperam o investimento. Muito rápido, um cliente. Porque é uma época boa. Eu falo para as profissionais que querem fazer a imersão, que a gente está agora com mais uma turma, vai acontecer dia 24, 25 e 26 de novembro. Eu falo, mas é muito no final do ano. Mas dezembro é o mês que mais vende procedimento estético. Se elas, é claro, elas têm que estar dispostas. Se elas fizerem a imersão, acaba no domingo, sexta, sábado e domingo. Se na segunda-feira elas comprarem o produto, começar a divulgar, fazer na família, na amiga, uma semana já tem o valor investido. Foi assim que eu comecei na massagem. Não, já começa a fazer. Paguei os produtos em um mês. O problema é que as pessoas querem ficar esperando, né? Não, eu vou esperar. É o que eu falei, não pode esperar. Você tem que começar com o que você tem, fazendo o que você sabe. Eu falo que a imersão, elas têm toda a base que elas precisam para ter um atendimento perfeito. A gente dá um dia todo de teoria, a gente dá um dia com prática em cadáver preso. Nossa, isso que é o diferencial. Porque, beleza, você sabe que passa artéria facial por aqui, mas você tá vendo a artéria, você sabe a espessura, você sabe, você tá vendo a dissecação, então a imersão é legal por isso. E bom que elas podem treinar a mão, porque a peça anatômica não tem dor. Então, pode treinar para quando chegar no paciente, chegar com a mão mais leve e tal. Sim, Nina, muito legal que você fez. Comenta realmente no seu por causa disso. É, legal. E um dia todo de paciente modelo também, porque tem curso que você vai lá, tem a teoria boa, só que não tem a prática. Aí você vai aprender sobre botox, não vai colocar a mão no botox, vai aprender de lado. Mas o curso, às vezes, não consegue fazer porque tá inseguro. E aí tem que dividir um lábio para 4 pessoas fazerem. Lá não, lá cada aluna faz um lábio, cada aluna faz uma olheira, é bem legal. E aí, aqui nos intervalos, eu estava conversando com a Aline, a gente chama sempre 2 palestrantes, né, ou 2 palestrantes, para falar sobre marketing, vendas, é um curso bem completo. E a Aline vai lá esse ano como uma 3ª palestrante. E pode contar com a minha presença, hein? Falar sobre inteligência emocional. É importante até para você lidar com o paciente, com o cliente, saber vender, saber oferecer. Prosperar. A inteligência é para você prosperar e você prosperar na vida pessoal e profissionalmente. Eu vou ensinar muitas coisas legais. Agora falando em física quântica. Adoro. Que é uma coisa que você gosta. Isso traz toda a diferença para a parte da estética. Você fala muito, astrologia é física quântica ou é outra coisa? Na verdade, a astrologia e numerologia são ferramentas que existem no universo. Então, quando eu falo em quântico, é o que evolui. Tá. O quântico significa o salto. Por exemplo, sei lá, o pó de arroz vira um blush. Vou dar um exemplo. Ele virou alguma coisa, então se chama quântico. Então, a física, ela estuda aquilo que eu não enxergo, tempo e espaço. O que aconteceu para ser uma xícara? O que era antes de ser uma xícara? Tá, vamos colocar tudo no microscópio e descobrir qual é a menor partícula. E aí, quando você vê, não tem matéria, só tem energia, átomo. E aí, o quântico é o que eu não enxergo, mas que vira matéria. Por isso que são energia. É o segredo. Quando eu tô falando de bioestimulador, tá, como que o bioestimulador virou bioestimulador? Então, teve toda essa questão quântica para ele poder virar uma matéria. E isso é pro dinheiro. Como eu viro rica, milionária, também tem uma soma, tem um cálculo, tem tudo isso que você pode aplicar na sua vida. Então, todo mundo pode ser incrível. Que é a numerologia. São ferramentas para você chegar lá. Não tem gente que faz... tem um homem que eu conheço, eu era colega da filha dele, né? E aí, o nome dela tem 2 letras iguais por causa de numerologia, que falou que se fosse um nome, tipo, Ana... Com N, não. Tinha que ser Ana com 2 N's. Porque tinha alguma explicação lá de que seria uma pessoa próspera. É igual eu falo para as pessoas quando elas não entendem. Não precisa de uma arquitetura para poder ter um espaço como esse. Então, a nossa vida também ela é arquitetada. Essa arquitetura ela vem desde lá de cima. Dos planetas, das estrelas. Vai entrando na atmosfera até chegar lá no feto da mamãe. Então, imagina que quando eu entendo as minhas estruturas, eu consigo evoluir, crescer e edificar qualquer sonho da minha vida. Então, a astrologia e a numerologia, elas são ferramentas para, tipo, eu tô perdida.
Pra onde eu vou, ai, eu tô um vazio no coração, mas eu tô com o bolso cheio de dinheiro. O que eu mais vejo é gente rica milionária precisando de terapia porque viu que não é só sobre o dinheiro. Quando chega no dinheiro, eles sentem um vazio, a saúde cobra, e é aquilo que eu falei, alguma coisa do passado, o que não ficou bem resolvido. Então, toda essa parte quântica fez sentido quando eu não entregava os mesmos resultados fazendo os mesmos protocolos. Aí você pensa, por que uma pessoa responde de um jeito e outra responde de outro? Por que uma paciente Fazendo o preenchimento dura 2 anos? Tem paciente que fez a boca comigo, vai 2 anos depois, ainda tem bastante preenchedor. E tem paciente que dura 6 meses. Aqui tem. Tem, a sua tem muito tempo que a gente fez. Por isso que eu percebi, eu falei assim, não, tem alguma coisa aí que ainda não me explicaram. Bom, a gente sabe que, falando desse lado, né, que o estresse, por exemplo, se você faz um botox e você passa por algum período de estresse, o seu botox sai em 1 mês. E se você faz o botox, você fica lá os 4, 5 meses bem, feliz, sem preocupação, sem estresse, o que hoje em dia é difícil, mas o botox dura mais tempo. Até os cílios. Faz diferença. Tem gente que põe cílios e não consegue ficar com os cílios coladinhos lá, cai tudo muito rápido. É o quilo. Tudo que vem de dentro de você é responsabilidade sua que você colocou pra dentro da sua boca. Só que antes de colocar pra boca, você colocou pelo ouvido, pelo olho, pelo nariz. E isso tudo já começou a fazer sentido nas suas células. Por isso que o estresse adoece. Peraí, você pega o estresse? Você pega a raiva? Mas você sente. E esse sentir é a física quântica que tá mostrando pra você o porquê que você sente raiva. Eu não posso começar meu dia irritada. Às vezes eu vou começar o dia, aí o Michel faz alguma brincadeira comigo, que ele sabe que é pra me irritar. Ele não mostra. Mas eu já começo meu dia irritado. Eu falo, meu, por favor, são 8, 7 da manhã, não começa meu dia. Então, né, também na minha prova aqui, eu tenho que colocar uma música animada, que fale palavras positivas, não pode ser música com palavras negativas. Eu tenho né? Eu não pego no telefone. Banho gelado de manhã, eu tomo banho gelado de manhã pra aumentar o nível de dopamina, aí música animada, e aí eu posso começar meu dia bem. Se eu tomar banho quente, se alguém já me irritar de manhã, eu passo estresse. O meu ritual é o celular, então eu não pego o meu celular, o caminho até o serviço chega lá. Eu também, os 5 primeiros minutos eu chego, primeiro eu acordo, eu me troco, se eu vou pra academia, senão eu tomo um banho, mas depois eu pegar no celular. Porque muda tudo, pra mim é uma super antena. Você já começa a cuidar da vida dos outros logo cedo, né? Ó, falando em numerologia, eu quero que você... Ela ia fazer do dia de hoje, mas eu pedi pra ela fazer do meu aniversário. O que você quer saber do seu aniversário? Vamos fazer da sua data de nascimento? Tá. Né? Aí a gente fala do ano. Tá. Porque ela é uma ferramenta. Eu tava falando sobre estruturas, né? Então, se aqui é uma estrutura que precisa de viga, de tijolo, de tudo isso, ela foi feita com uma estrutura celestial, a estrutura que Deus deu pra ela. Vamos lá, minha amiga. 12 do 10 de 1994. 8 horas da manhã. Aqui estou. 10 da noite, 21, 10, 20, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa! Isso é bom? Muito! Que tempo, gente. A numerologia ela é feita dessa forma. A Bárbara nasceu no dia 12 de 10 de 1994 e as energias desse número vai constituir as suas características. Por exemplo, o dia 12 é o número 3, que é o palestrante, que é o professor, que é aquele que tem o dom da fala. É dom falar. No negativo, ele tem vergonha de se expor em público, que já foi uma fase. Já. Então, ela sublimou essa fase, que está envolvida com a ausência de pai em alguma fase da vida. E também existiu, olha que interessante. O número 1, que é o 10, é o número da liderança. Então, está à frente, é aquele que revoluciona, é uma ótima administradora de empresa, empreendedor, ó. Tá lá, tá, amiga. E o número 5, aí a gente já entra na social. Ela é libriana, então ela gosta de social, ela fala bem com pessoas. É o número das transformações. Inclusive, esses 5 aqui mostram um desafio na parte uterina, que foi o que deve ter acontecido com a segunda gravidez. Que foi de bebê. Isso, alguma transformação veio com essa perca do bebê. Somando tudo isso, a Bárbara se transforma no número 9, que é o número da sabedoria de outras vidas. E é um cabeção gigante, com muita inteligência, que não é do papel. É a que vem de dentro do coração. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, como você sabe tudo isso? Onde você pegou? Nossa, você é tão novinha. Quantas vezes você já não ouviu? Porque o número 9, ele é o professor de natureza. Então, você entrou no que realmente você deveria fazer. Que através da odontologia, tá virando o quê?
Mentora. Mentora, professora. Tá na missão. E é o que eu amo fazer. Tá na missão. Eu amo ensinar. Aí, Você tem agora. Entende? Agora vamos rapidinho ver o ano. 3, 1, 7, 8, 9, 10, 11. Esse ano é o ano da liderança espiritual. calma, ano do quê? Do que ano? Esse ano que a gente tá, 2023. Ah, tá. É como se as suas energias desse ano, para a sua sabedoria de professor e mentor... porém isso. Não Exato. no geral. Não, é para você ainda em 2023. Se você precisar acessar a espiritualidade, dedicar um momento que é só para você e Deus. Dedicar um momento para um ritual onde você está se conectando com essas energias que você acredita, seja lá santos, anjos, não importa, porque Sim. não tem isso. Porque você vai ajudar pessoas, porque o número 2, que o seu ano é o ano 2, é o de se doar. Doar para o outro, doar para o próximo. Tá vendo o que é que eu tô fazendo agora? Eu tô indo mais pra igreja. Viu? Eu falei esses dias. Inconscientemente você estava fazendo sem saber da palavra desse como eu também não te conheço, estou falando isso. Não, e eu sou católica, batizada na igreja católica, Bem. mas sou não praticante, não vou em missa, nada. Tá tudo bem. E aí, esse dia eu fui na igreja, porque meu cunhado, ele é evangélico, e aí eu fui conhecer a igreja dele, adorei, e foi umas 2, 3 vezes. E aí eu postei no Instagram, mas quando eu abri uma caixinha de pergunta, umas 5 pessoas mandaram pra mim, você é evangélica, você não é mais católica, você não sei o que lá. Falei, gente, a minha religião é Deus. Eu sou católica, batizada na católica, mas eu vou onde eu me sinto bem. Zero preconceito com quem é evangélico, com quem é católico, com quem é espírita. Verdade não tem a ver com religião. Tem a ver com Mas Deus. eu falo na astrologia e na numerologia. Pronto, virou bruxa. Eu, sei lá, tá fazendo cores, rituais, não sei o que. Eu perdi 400 seguidores. As pessoas julgam muito, Quando eu né? falei, a gente, a partir de hoje eu quero anunciar uma nova metodologia. Agora a gente é quântico, acredita nas energias. 400 seguidores. E aí você me fala, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Nada. Se você pegar a Bíblia, não vou lembrar agora, mas se na edição vocês conseguirem colocar aqui embaixo, que tem um versículo falando sobre as estrelas e os astros. Gente, eu tô trazendo conhecimento de 11 mil anos atrás. Então, por isso que aquela coisa, você vai conversar comigo? Nós vamos ter que conversar lá da Arca de Noé. Lá do dilúvio. Porque eu vou trazer conhecimentos que estão lá nas pedrinhas, há mais de 11 mil anos atrás, que confirmam que a consulta médica era feita pelo dia que você nasceu e qual era a constelação que tinha quando você nasceu. Por exemplo, Áries, cabeça. Não, peixes, pé. E não é muito ruim você conversar com uma pessoa que é engestada? Às vezes... Muito. Pra mim, por isso que você vai se excluindo, porque você não aguenta mais ouvir abobrinha. Porque a realidade é essa. Aí você tá falando assuntos aqui, a pessoa tá falando assuntos aqui. Aí você é a chata. Aí ou você se anula, rola lá a anulação, pra você não ser a chata, ou você não vai. Porque às vezes não ir, depois você não. Ai, a vida tá muito ruim, a vida tá ruim, você tá arruinando, você tá reclamando. Ai, reclamar. Aí você vira Isso é uma coisa que me irrita. Então, aí você vira chata, aí você vai conversando só com quem conversa com isso mesmo. É isso mesmo. Ó, agora para finalizar, se você pudesse dar uma dica para a Aline de 5 anos atrás, o que você falaria? E a de 5 anos atrás é muito importante, né? Porque eu fiz 6 anos agora em abril, então, tipo assim, há um ano só trabalhando, vamos pensar. Ó, 5 anos foi em 2018. 2018. Comecei em 2017. Então, imagina que eu já teria... A pior fase eu já teria vivido, e foi quando eu já ia desistir. Eu entrei numa depressão, nessa mudançazinha que entrou você, e eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, eu tava na cama falando para os clientes que eu tava atendendo sem parar, mas na verdade eu tava na depressão, porque quando eu virei esteticista eu tava separada. E aí eu falaria pra mim, hoje, não desista. E seja você. Porque depois de investir muito dinheiro em conhecimento de inteligência emocional, eu descobri que eu me anulei. Me anulei pela minha família, me anulei pelo meu esposo, me anulei por todas as pessoas, porque eu queria ser aceita. E aí, ou eu era quem eu era e de repente alguém não me amaria, ou eu faria aquele papel. Então eu falaria pra minha criança, seja você, não desista do seu sonho, você não é louca, tá? Você não é louca, tudo que você vai falar na verdade. Tenha calma, acho que eu falei uma coisa. Respira, não desista, não desista no primeiro não. Não se compare com outras pessoas, se compare com você, com o seu progresso e tenha calma. Eu acho que calma a gente tem, eu acho que assim, não que a gente seja velha. Sabe o que falta? Não se critique. Não se critique. Não vou porque eu tô feia. Ai, não vou falar porque eu não tenho. Ai, não é pra mim. Ai, a crítica paralisa. E a autocrítica. A autocrítica. Às vezes nem tanto dos outros. Eu fui chamada de burra pela minha inspiração. Não sei se você lembra disso, né? Você lembra essa história? Você não pode fazer meu curso porque você não vai ter entendido. Lembro. Aí eu, como é que é? Como que você sabe sobre mim que eu não vou entender nada do seu curso? E era a minha inspiração, gente.
Foi através dessa patada do primeiro não, que entra no que a gente tá falando de não desistir. Não E desistir. eu virei esse cabeção inteligente hoje. É. Eu sou inteligente, a minha astrologia fala, e eu não achava que eu era inteligente. Não deixa as pessoas dizerem o que você é. Eu Quem você é. Eu deixei. As pessoas me rotulam pelo que ela me vê. Quando eu abro minha boca, ela fala, nossa, mas tem alguma coisa que não tá ornando. Eu falei, então, isso é pra você quebrar seu preconceito. Eu fiz um estágio, rapidinho, antes de acabar. Eu fiz um estágio e aí eu estagiei o meu patrão, né? Ele era, assim, super sem noção comigo. Então, eu tinha que buscar McDonald's pra ele, sabe? Dia de chuva, tinha que buscar McDonald's pra ele e tal. Aí saí, depois que eu montei meu negócio e tal, tem uma paciente minha que ela conhece ele. E aí ela falou pra mim, o fulano, quando ela comentou que ela ia passar comigo, ele falou, mas você vai passar na Bárbara? Ela não é inteligente, ela não sei o que lá, ela é isso na clínica antiga. Aí agora ela foi na clínica nova, ela falou pra mim, quem diria, hein? Ele continua naquele mesmo lugar que ele tava, e você, já a terceira clínica que você monta, olha o espaço que você tá. Isso é porque as pessoas elas se preocupam tanto em tomar conta da vida dos outros, em querer derrubar os outros, que esquecem de crescer. E a gente não pode deixar as pessoas dizerem o que a gente tem que fazer ou não. A gente acredita no nosso potencial e isso é o mais importante. Ninguém mais precisa acreditar. Você acredita nos cegos que você não vê que tem uma pessoa enorme se levantando ao seu lado aqui, ó. E ele tá só te criticando, ao invés dele falar, olha, aqui eu tenho uma potência do meu lado. E muitas pessoas perdem funcionários, colaboradores, né? Porque essa pessoa boa, ela é colaboradora. É, colaboradora. Não é uma funcionária. Não é. E perde um aliado pra, de repente, a pessoa subir mais alto, né? É isso mesmo. É bom que abre espaço pra quem quer voar. É isso mesmo. Amiga, obrigada. Me dá um abraço. Amei. Você é primeira. Gratidão. Tem que sentar para aparecer ali. Gratidão é sobre isso. Eu tava conversando com o Michel, eu não poderia chamar outra pessoa pra estrear o programa se não fosse ela, porque eu cresci. Eu falo que assim, por causa dela, eu cresci, eu vou ser grata o resto da minha vida. E eu também, porque eu aprendi a ter uma outra pessoa e dividir opiniões. Então, pra mim, foi crescimento mútuo. E a Bárbara, onde ela vai, ela traz uma doçura de criança, né? Libriana, a gente já sabe que traz isso. E ela é tão gostosa as nossas tardes, né? E, tipo, às vezes, até mesmo bombando, era legal que a gente se encontrava até tempo, mas quando era, tipo, todo mundo sem fazer nada, não quero sair daqui. Porque você trabalhar num lugar que você fica não vejo hora de ir embora, é ruim. Não existia isso, né? Não tinha. Mas era tanta conversação. Ainda é, lá na clínica eu peno com as meninas. Meu amigo, eu já imagino, lá na minha clínica também mas eu já não sou mais, eu já não mudei. Eu tô melhorando. Eu já mudei. Melhorando. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Posso dar uma dica? Claro. Você que tá querendo empreender, faça terapia. Porque é isso que vai te deixar forte para você ser uma ótima empreendedora. A maioria dos empreendedores desistem por conta da fragilidade emocional. Exato. Então, fazer terapia não é pra louco. É pra quem quer ser grande. Tá certo. Pra quem quer ser grande. Tem uma amiga minha, a Flamengo, que ela posta assim, não existe mentes fracas não habitam em corpos... Não. Mentes fortes só habitam em corpos fortes e vice-versa. Se você quer ter um corpo forte, você tem que ter uma mente. Os músculos são a nossa alma. Então, por isso que o corpo forte faz você ir mais além também. Física quântica, né? Que vocês fizeram aprender para fazer mentoria. Pegaram essa dica? É isso. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Beijo. Tchau.